Durante muitos anos, Lorenzo Castellani acreditou que tinha construído uma vida praticamente perfeita. Para quem observava de fora, sua história parecia a de um homem que havia conquistado tudo: respeito, poder, riqueza e uma família que transmitia elegância e estabilidade. Lorenzo não era apenas um empresário bem-sucedido. Nos bastidores de uma das cidades mais movimentadas da costa italiana, seu nome circulava com peso entre pessoas que entendiam como o verdadeiro poder funcionava. Ele comandava uma organização silenciosa e extremamente eficiente, uma rede de negócios ilegais que se estendia por portos, empresas de fachada e acordos feitos longe dos olhos da lei. Apesar de tudo isso, Lorenzo mantinha uma aparência impecável diante da sociedade. Vestia ternos caros, frequentava eventos beneficentes e era visto constantemente em restaurantes sofisticados ao lado de sua esposa, Isabella Castellani. Isabella era conhecida por sua elegância natural. Sua presença chamava a atenção sem esforço. Seus cabelos escuros e longos contrastavam com uma pele clara e delicada, e seu olhar transmitia uma mistura rara de inteligência e mistério. Mas o que mais impressionava quem a conhecia não era apenas sua beleza. Isabella tinha uma postura calma, quase impenetrável. Ela raramente demonstrava emoções intensas em público. Sua forma de observar o ambiente ao redor passava a sensação de que estava sempre alguns passos à frente de todos. O casamento entre Lorenzo e Isabella havia começado de forma rápida, intensa e aparentemente perfeita. Eles se conheceram durante um evento de gala organizado por empresários locais. Lorenzo já era um homem poderoso naquele momento, mas ainda estava expandindo seus territórios e alianças. Isabella havia aparecido naquela noite como convidada de uma fundação cultural. Desde o primeiro encontro, Lorenzo sentiu algo diferente naquela mulher. Ela não demonstrava medo. Enquanto muitas pessoas ao redor dele agiam com cautela ou admiração exagerada, Isabella conversava com naturalidade, mantendo um olhar firme e curioso. Aquilo despertou em Lorenzo algo raro e interesse genuíno. Nos meses seguintes, o relacionamento entre os dois evoluiu rapidamente. Isabella se mudou para a enorme mansão de Lorenzo localizada em uma colina com vista para o mar. A casa era cercada por muros altos, jardins perfeitamente cuidados e um sistema de segurança que funcionava 24 horas por dia. Para o mundo exterior, aquela residência parecia apenas a casa de um casal rico. Mas dentro daqueles muros funcionava o centro silencioso de uma organização poderosa. Lorenzo costumava passar grande parte de seus dias fora de casa. Reuniões, negociações e decisões estratégicas ocupavam quase todo o seu tempo. Isabella, por outro lado, tinha uma rotina aparentemente tranquila. Ela frequentava galerias de arte, participava de eventos sociais e mantinha uma imagem pública impecável. Seu nome aparecia em revistas locais como uma das mulheres mais elegantes da cidade. Com o passar dos anos, o casal se tornou uma espécie de símbolo social. Fotografias deles apareciam em festas beneficentes, inaugurações de museus e jantares sofisticados. A imagem transmitida era sempre a mesma, de um casal forte, refinado e perfeitamente alinhado. Mas por trás daquela imagem, algo começou a mudar lentamente. Lorenzo se tornava cada vez mais consumido pelo crescimento de sua organização. Novos territórios estavam sendo disputados, novas alianças precisavam ser firmadas e ameaças começavam a surgir de diferentes direções. Entre essas ameaças existia um nome que circulava com frequência crescente nas conversas mais confidenciais: Marco Bellini. Marco era o líder de uma organização rival que havia crescido rapidamente nos últimos anos. Diferente de outros adversários que Lorenzo enfrentará no passado, Marco não buscava apenas confrontos diretos. Ele preferia agir nas sombras. Sua estratégia era silenciosa, paciente e extremamente inteligente. Pequenos territórios começaram a mudar de mãos, rotas comerciais passaram a ser disputadas e algumas pessoas próximas a Lorenzo desapareceram sem deixar rastros. Era uma guerra silenciosa. Uma guerra que ainda não havia explodido publicamente, mas que estava se aproximando lentamente de um ponto perigoso. Enquanto Lorenzo mergulhava cada vez mais fundo nesse conflito, Isabella observava tudo com atenção.
Ela sempre teve acesso privilegiado a muitas informações. Mesmo que Lorenzo tentasse protegê-la de certos detalhes, viver dentro daquela casa significava inevitavelmente ouvir conversas, perceber movimentações estranhas e notar mudanças no comportamento das pessoas. Isabela era extremamente observadora. Ela percebia quando novos seguranças apareciam na propriedade. Notava quando reuniões aconteciam tarde da noite e quando Lorenzo retornava para casa com um olhar mais tenso do que o normal. Com o tempo, algo começou a crescer dentro dela. Uma sensação difícil de explicar. Não era exatamente medo. Também não era apenas curiosidade. Era uma mistura de inquietação e necessidade de entender melhor o mundo perigoso no qual seu marido estava mergulhado. E foi justamente essa inquietação que mudou o rumo de sua vida. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Lorenzo havia viajado para uma reunião importante em outra cidade. A casa estava silenciosa, como acontecia sempre que ele se ausentava. Isabela passou parte da noite caminhando pelos jardins iluminados da propriedade. O ar estava frio, e o mar ao longe refletia as luzes da cidade. Naquele momento, ela se sentia estranhamente sozinha. Apesar de viver cercada de luxo, funcionários e segurança constante, Isabela raramente tinha alguém com quem realmente pudesse conversar sobre o que sentia. Foi naquela mesma noite que ela tomou uma decisão inesperada. Decidiu sair. Não para um evento social ou um restaurante sofisticado. Ela decidiu dirigir sozinha pela cidade. Algo que não fazia há muito tempo. Vestindo roupas discretas e deixando para trás o ambiente luxuoso da mansão, Isabela entrou em seu carro e começou a dirigir sem destino definido. As ruas da cidade estavam movimentadas, mas ela seguiu por caminhos menos conhecidos, passando por bairros onde sua presença seria praticamente invisível. Depois de algum tempo dirigindo, ela parou em frente a um pequeno restaurante que ficava próximo ao porto. O lugar era simples, frequentado principalmente por trabalhadores e moradores locais. Isabela entrou sem chamar atenção. Sentou-se em uma mesa discreta e pediu algo simples para comer. Por alguns minutos, ela apenas observou o ambiente ao redor. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do outro lado do restaurante, um homem entrou acompanhado por 2 seguranças. Sua presença mudou completamente o clima do lugar. Mesmo sem levantar a voz ou fazer qualquer movimento exagerado, todos ao redor pareciam perceber que aquele homem carregava autoridade. Isabela reconheceu o nome imediatamente quando ouviu alguém sussurrar perto do balcão. Marco Bellini. O homem que estava sentado a poucos metros dela era justamente o líder da organização rival de seu marido. Naquele momento, Isabela sentiu algo que não esperava sentir. Curiosidade. Marco tinha uma aparência completamente diferente da imagem que Lorenzo costumava descrever. Em vez de parecer agressivo ou intimidador, ele transmitia uma calma calculada. Seu olhar percorria o ambiente com atenção, como alguém acostumado a analisar cada detalhe ao redor. Por alguns instantes, Isabela acreditou que conseguiria permanecer completamente despercebida. Mas então algo aconteceu. Marco levantou os olhos e olhou diretamente para ela. Não foi um olhar casual. Foi um olhar atento. Como se tivesse percebido imediatamente que havia algo em comum naquela mulher sentada sozinha naquele lugar. Isabela desviou o olhar, tentando manter a naturalidade. Mas, naquele instante, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Algo naquela situação parecia perigoso. Ela sabia perfeitamente quem aquele homem era. E sabia que, se Lorenzo descobrisse que ela esteve no mesmo lugar que Marco Bellini, aquilo poderia desencadear consequências imprevisíveis. Mesmo assim, Isabela não foi embora imediatamente. Algo dentro dela queria entender melhor aquele homem. Minutos depois, quando decidiu finalmente sair do restaurante, Isabela percebeu que Marco continuava observando discretamente cada movimento ao redor. Ela caminhou até a porta e saiu para a rua fria do porto. Entrou em seu carro e dirigiu de volta para a mansão. Mas naquela noite,
Enquanto observava as luzes da cidade pela janela de seu quarto, Isabela não conseguia tirar uma única imagem da mente. O olhar atento de Marco Bellini. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro silencioso havia sido o primeiro passo de algo muito mais perigoso do que poderia imaginar. Porque a partir daquela noite, dois mundos que nunca deveriam se cruzar haviam começado a se aproximar. E quando Lorenzo Castellani finalmente descobrisse o que estava acontecendo nas sombras de seu próprio casamento, uma guerra muito mais pessoal estaria prestes a começar. E o pior de tudo ainda estava por vir. Depois daquela noite no pequeno restaurante do Porto, Isabela tentou convencer a si mesma de que tudo havia sido apenas um acaso. Um encontro improvável em um lugar improvável. Nada além disso. Durante os dias seguintes, ela voltou à sua rotina habitual dentro da mansão na colina. As manhãs começavam com silêncio, seguidas por caminhadas curtas pelos jardins perfeitamente podados e cafés da manhã preparados pela equipe da casa. A vida continuava funcionando como sempre havia funcionado. Mas algo dentro dela havia mudado. A imagem de Marco Bellini continuava surgindo em sua mente com frequência inesperada. Não era apenas curiosidade sobre o homem que comandava a organização rival de seu marido. Era uma sensação mais complexa, difícil de explicar até para si mesma. Isabela sempre viveu em um ambiente controlado. Cada detalhe de sua vida era cercado por regras implícitas, segurança constante e decisões tomadas com extremo cuidado. Desde o momento em que se casou com Lorenzo, ela passou a viver em um mundo onde o perigo existia, mas sempre estava distante, escondido atrás de portas fechadas e reuniões das quais ela não participava. Marco Bellini parecia representar exatamente o oposto disso. Ele era o perigo em pessoa. E, de alguma forma, aquela percepção despertava algo dentro dela. Nos dias seguintes, Lorenzo retornou de sua viagem. Ele parecia ainda mais ocupado do que o normal. Suas reuniões estavam se tornando mais frequentes, e muitas delas aconteciam tarde da noite. Isabela observava tudo em silêncio. Com o tempo, ela começou a perceber pequenos sinais de tensão crescente dentro da organização de Lorenzo. Alguns dos homens que trabalhavam para ele pareciam mais alertas. Conversas eram interrompidas quando ela se aproximava. Movimentações estranhas aconteciam dentro da propriedade. Era evidente que algo estava acontecendo. E o nome de Marco Bellini aparecia cada vez mais nas conversas que Isabela conseguia ouvir de forma indireta. Rotas comerciais estavam sendo disputadas. Alguns carregamentos haviam desaparecido. Pessoas que trabalhavam para Lorenzo estavam sendo pressionadas ou convencidas a mudar de lado. Marco Bellini estava avançando lentamente. Era um tipo de guerra diferente daquelas que Lorenzo enfrentará no passado. Não havia ataques diretos ou confrontos públicos. Era uma guerra silenciosa. E extremamente inteligente. Enquanto isso, Isabela continuava tentando ignorar a curiosidade crescente que sentia. Mais uma semana depois do primeiro encontro no restaurante do Porto, ela tomou outra decisão impulsiva. Naquela noite, Lorenzo estava novamente fora da cidade para uma reunião. A mansão estava tranquila, e o silêncio parecia ainda mais profundo do que o normal. Isabela vestiu roupas simples novamente e saiu dirigindo pela cidade. Ela não tinha um destino claro quando entrou no carro. Mas no fundo de sua mente existia uma possibilidade que ela não conseguia ignorar. 15 minutos depois, ela estacionou novamente perto do mesmo restaurante. O lugar estava praticamente igual à noite anterior. As mesmas luzes discretas, o mesmo cheiro de comida vindo da cozinha e o mesmo ambiente simples. E Isabela entrou. Sentou-se em uma mesa diferente daquela vez. Durante alguns minutos, nada aconteceu. Ela começou a sentir que talvez tivesse cometido um erro ao voltar ali. Talvez Marco Bellini sequer frequentasse aquele lugar com frequência. Talvez o encontro da semana anterior tivesse sido realmente apenas uma coincidência. Mas então, pouco tempo depois, a porta do restaurante se abriu novamente. Marco Bellini entrou. Dessa vez, Isabela sentiu imediatamente o peso daquela coincidência.
Era impossível negar que aquela situação havia deixado de ser completamente casual. Marco parecia perceber tudo ao seu redor com facilidade impressionante. Seus olhos rapidamente identificaram Isabela sentada perto da janela. Diferente da primeira vez, o olhar dele permaneceu por alguns segundos a mais. Não havia surpresa naquele olhar. Apenas reconhecimento. Isabela tentou manter a naturalidade, mas dentro dela a sensação de perigo estava cada vez mais clara. Ela sabia exatamente quem ele era. E sabia exatamente o que aquela situação significava. Mesmo assim, algo dentro dela a mantinha sentada naquela cadeira. A presença de Marco Bellini no mesmo ambiente criava uma tensão silenciosa difícil de ignorar. Ele se sentou em uma mesa distante, mas ainda dentro do campo de visão dela. Durante quase meia hora, os dois permaneceram ali sem qualquer interação direta. Mas havia algo acontecendo. Algo invisível. Uma espécie de jogo silencioso de observação. Marco parecia prestar atenção em pequenos detalhes ao redor dela. A forma como Isabela observava o ambiente, a postura calma, a maneira cuidadosa como se comportava naquele lugar que claramente não fazia parte de sua rotina habitual. Ele era um homem acostumado a identificar padrões. E Isabela claramente não se encaixava naquele ambiente. Quando finalmente se levantou para sair, Isabela sentiu novamente o peso do olhar de Marco acompanhando seus movimentos. Ela saiu do restaurante e caminhou até o carro. Seu coração batia mais rápido do que o normal. Mas algo inesperado aconteceu naquele momento. Enquanto Isabela se preparava para entrar no carro, ela percebeu que alguém havia saído do restaurante alguns segundos depois dela. Marco Bellini estava parado a alguns metros atrás. Não havia agressividade em sua postura. Mas sua presença ali deixava claro que aquela coincidência havia ultrapassado um limite invisível. Isabela entrou no carro e saiu rapidamente do local. Durante o caminho de volta para casa, ela percebeu algo importante. Aquilo não era apenas curiosidade. Ela havia começado a entrar em um território extremamente perigoso. Nos dias seguintes, Isabela tentou manter distância daquela situação. Mas o destino parecia continuar empurrando os dois para caminhos cada vez mais próximos. Algumas semanas depois, Isabela participou de um evento cultural no centro da cidade. Era uma exposição de arte moderna frequentada por empresários, artistas e membros da elite local. Ela circulava entre as pessoas com sua postura elegante habitual, conversando com conhecidos e mantendo a imagem pública impecável. Foi então que percebeu algo inesperado. Marco Bellini estava naquele mesmo evento. Diferente do restaurante do Porto, aquele ambiente era sofisticado e cheio de pessoas influentes. Mesmo assim, a presença de Marco parecia alterar discretamente o clima ao redor. Algumas pessoas evitavam olhar diretamente para ele. Outras pareciam observá-lo com curiosidade. Quando Isabela percebeu que os olhares dele se encontraram novamente, algo ficou claro para ambos. Aquilo já não era coincidência. Era o início de algo muito mais complexo. Nos dias seguintes, encontros aparentemente casuais começaram a acontecer com frequência crescente. Restaurantes, eventos sociais, galerias de arte. Sempre o mesmo padrão. Sempre a mesma troca silenciosa de olhares. Sempre a mesma tensão invisível. Isabela começou a perceber algo ainda mais inquietante. Marco Bellini parecia conhecê-la muito bem. Ele sabia quem ela era. Sabia exatamente com quem ela era casada. E mesmo assim, continuava permitindo que aqueles encontros acontecessem. Aquilo significava apenas uma coisa. Marco Bellini não tinha medo das consequências. E talvez estivesse planejando algo muito maior do que simples coincidências. Enquanto isso, Lorenzo continuava cada vez mais ocupado com os conflitos entre as duas organizações. Novas disputas surgiam semanalmente. Negócios estavam sendo ameaçados. A tensão entre os dois lados estava crescendo rapidamente. Mas Lorenzo ainda não percebia que o conflito mais perigoso de todos estava começando muito mais perto de casa.
Porque naquele momento, Isabela já havia ultrapassado uma linha invisível. E, sem perceber completamente, ela estava se aproximando cada vez mais do homem que poderia destruir tudo que Lorenzo havia construído. Mas a verdadeira razão por trás da aproximação de Marco Bellini ainda permanecia escondida. E quando Isabela finalmente descobrisse o que realmente estava acontecendo, talvez já fosse tarde demais para voltar atrás. Com o passar das semanas, Isabela começou a perceber que sua vida estava sendo conduzida por uma tensão constante que ela já não conseguia ignorar. Os encontros aparentemente casuais com Marco Bellini haviam deixado de parecer coincidência há muito tempo. Cada novo encontro acontecia em lugares diferentes da cidade, mas sempre dentro de ambientes públicos onde ninguém imaginaria que algo perigoso pudesse acontecer. Galerias de arte, restaurantes discretos, eventos culturais. Sempre o mesmo padrão. Sempre a mesma presença. Sempre aquela sensação silenciosa de que algo estava sendo construído lentamente entre os dois. Isabela continuava mantendo sua postura elegante e controlada diante de todos ao redor. Para qualquer pessoa que observasse de fora, sua vida parecia exatamente a mesma de sempre. Mas dentro dela, as coisas estavam mudando rapidamente. Ela sabia que estava caminhando por um território extremamente perigoso. Marco Bellini não era apenas um homem misterioso ou interessante. Ele era o maior inimigo do seu marido. E isso tornava cada encontro ainda mais arriscado. Mesmo assim, Isabela começou a perceber que havia algo diferente na forma como Marco observava o mundo ao redor. Ele não se comportava como a maioria dos homens poderosos que ela havia conhecido. Não havia arrogância exagerada, nem necessidade de demonstrar força o tempo todo. Marco parecia agir com uma calma estratégica, como alguém que sempre pensava vários passos à frente. Esse comportamento despertava ainda mais curiosidade em Isabela. Com o tempo, ela começou a observar melhor alguns detalhes. Marco raramente permanecia muito tempo no mesmo lugar. Suas aparições eram curtas, calculadas, quase como se estivesse sempre testando o ambiente ao redor. Mas havia algo ainda mais estranho. Em todos aqueles encontros silenciosos, Marco nunca tentou se aproximar diretamente. Nunca tentou iniciar qualquer tipo de conversa. Ele apenas observava. Como se estivesse analisando cada reação de Isabela. Aquilo criava uma tensão difícil de explicar. Era como participar de um jogo cujas regras ainda não haviam sido reveladas. Enquanto isso, dentro da mansão dos Castellani, Lorenzo estava cada vez mais mergulhado em uma guerra silenciosa. Os relatórios que chegavam até ele indicavam que a organização de Marco Bellini estava avançando lentamente em territórios importantes. Algumas rotas comerciais estavam sendo interceptadas, e certos aliados começaram a demonstrar sinais de hesitação. Era uma situação que Lorenzo não enfrentava há muitos anos. Ele estava acostumado a controlar cada movimento dentro do seu território. Sempre foi conhecido por antecipar ameaças e neutralizá-las rapidamente. Mas Marco Bellini era diferente. Ele não atacava diretamente. Ele infiltrava. Pequenas decisões aparentemente insignificantes começavam a gerar consequências maiores semanas depois. Informações vazavam de lugares inesperados. Negociações eram sabotadas antes mesmo de começarem. Lorenzo começou a perceber que seu rival estava estudando cada movimento da sua organização. Alguém estava ajudando Marco. Essa era a única explicação possível. Mesmo assim, Lorenzo ainda não suspeitava da verdade mais próxima. Enquanto ele investigava seus próprios homens, tentando descobrir onde estava a falha em seu sistema, Isabela continuava sendo puxada lentamente para mais perto do centro daquela situação. Tudo mudou em uma noite específica. Isabela havia participado de um jantar beneficente em um hotel luxuoso no centro da cidade. O evento estava cheio de empresários, políticos e figuras importantes da sociedade. Era exatamente o tipo de ambiente onde Isabela se sentia confortável. Ela caminhava entre os convidados com elegância, conversando com pessoas influentes e mantendo sua imagem impecável. Mas naquela noite, algo estava diferente. Desde o início do evento,
Isabela sentia uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. No início, ela tentou ignorar a sensação. Mas então, enquanto caminhava por um corredor mais silencioso do hotel, percebeu algo inesperado. Marco Bellini estava ali. Ele não estava acompanhado por seguranças visíveis naquele momento. Apenas parado perto de uma janela, observando a cidade iluminada lá fora. Quando Isabela percebeu a presença dele, sentiu novamente aquela mistura de tensão e curiosidade. Dessa vez, algo mudou. Marco não desviou o olhar imediatamente. E pela primeira vez desde que todos aqueles encontros começaram, ele fez um pequeno gesto. Um gesto simples. Um convite silencioso para que Isabela se aproximasse. Por alguns segundos, Isabela permaneceu parada. A decisão que ela tomaria naquele momento poderia mudar completamente o rumo de tudo. Dentro de sua mente, duas forças opostas pareciam disputar espaço. De um lado, a consciência clara de que aquilo era extremamente perigoso. Do outro, uma curiosidade que havia crescido silenciosamente nas últimas semanas. Isabela começou a caminhar. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando finalmente parou a poucos metros de Marco, a tensão no ar era quase palpável. O silêncio entre os dois parecia carregado de significado. Marco observou Isabela com atenção por alguns segundos. Não havia hostilidade em seu olhar. Mas também não havia ingenuidade. Ele sabia exatamente quem ela era. E sabia exatamente o que aquele encontro representava. Durante alguns instantes, os dois permaneceram ali, diante da janela que mostrava a cidade iluminada. O contraste entre o luxo do evento e a realidade perigosa que cercava aquelas duas pessoas era quase surreal. Foi naquele momento que Isabela percebeu algo importante. Marco não parecia interessado apenas em provocação ou curiosidade. Havia algo mais profundo acontecendo. Algo planejado. Algo que ainda não havia sido revelado. Nos dias seguintes, Isabela começou a perceber mudanças ainda mais claras em sua própria rotina. Algumas situações começaram a parecer estranhamente organizadas. Eventos onde Marco aparecia. Locais onde ela voltava a encontrá-lo. Nada parecia completamente aleatório. Era como se alguém estivesse conduzindo lentamente os dois para esses encontros. Essa percepção trouxe uma inquietação nova para Isabela. Será que ela realmente estava no controle daquela situação? Ou estaria sendo conduzida para algo que ainda não conseguia enxergar completamente? Enquanto essas perguntas surgiam em sua mente, Lorenzo continuava sua própria investigação dentro da organização. Algumas evidências começaram a surgir. Pequenos vazamentos de informação. Movimentos suspeitos dentro de certos setores da sua rede de negócios. Mas quanto mais Lorenzo investigava, mais confusa a situação parecia. Nenhum dos seus homens mais confiáveis parecia envolvido. Nenhuma das suas rotas principais havia sido comprometida diretamente. Mesmo assim, Marco Bellini parecia sempre saber exatamente onde agir. Aquilo só poderia significar uma coisa. A falha não estava no centro da organização. Estava em algum lugar inesperado. Enquanto Lorenzo tentava descobrir onde estava sendo traído, Isabela começou a perceber algo ainda mais perturbador. Em um dos encontros mais recentes com Marco, ela notou um detalhe que nunca havia percebido antes. O olhar dele não demonstrava apenas curiosidade ou interesse. Havia algo mais profundo ali. Algo que parecia cálculo. Naquele instante, uma possibilidade começou a surgir lentamente na mente de Isabela. E se Marco Bellini não tivesse se aproximado dela por acaso? E se, desde o início, ele estivesse planejando usar exatamente a pessoa mais próxima de Lorenzo Castellani? Essa percepção fez um frio percorrer seu corpo. Talvez ela não fosse apenas uma observadora dentro daquela guerra silenciosa. Talvez ela já estivesse se tornando uma peça central. E se essa suspeita estivesse correta, Isabela talvez já tivesse ultrapassado um ponto do qual seria impossível voltar.
Porque naquele momento, Marco Bellini parecia estar muito mais próximo de alcançar seu verdadeiro objetivo. E esse objetivo estava muito mais perto de Lorenzo Castellani do que qualquer um poderia imaginar. A partir do momento em que Isabella começou a perceber que talvez estivesse sendo usada como parte de algo maior, a sensação de inquietação dentro dela se tornou impossível de ignorar. Durante dias, ela tentou se convencer de que estava exagerando. Talvez Marco Bellini não estivesse manipulando a situação. Talvez aqueles encontros fossem realmente apenas coincidências alimentadas pela curiosidade mútua que havia surgido entre os dois. Mas Isabella era uma mulher extremamente inteligente e observadora. E quanto mais ela analisava os acontecimentos das últimas semanas, mais difícil se tornava acreditar que tudo havia acontecido por acaso. Sempre que ela aparecia em determinados lugares, Marco também aparecia. Sempre que Lorenzo estava fora da cidade, encontros inesperados surgiam. E sempre havia aquele olhar calculado de Marco, como se estivesse estudando cada reação dela com extrema atenção. Isabella começou a perceber algo ainda mais perturbador. Ela estava começando a pensar em Marco com uma frequência que não conseguia controlar. Não era apenas curiosidade. Era uma atração perigosa. Marco representava tudo aquilo que faltava em sua vida há muito tempo. Lorenzo sempre foi um homem focado em poder, negócios e expansão de território. Seu casamento com Isabella havia começado com intensidade, mas com o passar dos anos a relação havia se tornado mais distante. Eles ainda mantinham a aparência de um casal perfeito, mas a realidade dentro da mansão era muito mais silenciosa. Conversas profundas quase não existiam mais. Momentos de intimidade haviam se tornado raros. Lorenzo estava sempre ocupado demais construindo e protegendo seu império. Marco, por outro lado, parecia enxergar Isabella de uma maneira completamente diferente. Mesmo sem conversas diretas durante muito tempo, havia uma tensão no olhar dele que Isabella não sentia há anos. Essa mistura de curiosidade, perigo e atração começou a criar uma situação cada vez mais complicada. Enquanto isso, a guerra entre as duas organizações estava se intensificando. Algumas rotas importantes controladas por Lorenzo haviam sido interrompidas. Pequenos negócios ligados à sua rede estavam sendo pressionados por pessoas ligadas a Marco Bellini. Nada grande o suficiente para iniciar um confronto aberto, mas suficiente para enfraquecer lentamente o poder de Lorenzo. Dentro da mansão, Lorenzo começava a demonstrar sinais claros de tensão. Seus retornos para casa estavam mais silenciosos. Ele passava horas em seu escritório analisando relatórios e informações que chegavam de diferentes partes da cidade. Algo estava errado. Muito errado. Mesmo assim, Lorenzo ainda acreditava que o problema estava dentro da sua própria organização. Ele estava convencido de que algum aliado estava passando informações para o rival. A ideia de que a falha pudesse estar muito mais perto de casa simplesmente não passava pela sua mente. Enquanto isso, Isabella enfrentava uma batalha silenciosa dentro de si mesma. Ela sabia que precisava interromper aqueles encontros. Sabia que continuar se aproximando de Marco Bellini poderia gerar consequências devastadoras. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela não conseguia se afastar completamente. Foi então que aconteceu o momento que mudou tudo. Em uma noite chuvosa, Isabella decidiu sair novamente sozinha. Ela dirigiu sem destino definido por alguns minutos, até perceber que estava seguindo automaticamente na direção do porto. Era o mesmo caminho que havia percorrido naquela primeira noite. Quando estacionou o carro perto do restaurante, sentiu imediatamente que algo era diferente. O lugar estava mais vazio do que o normal. A chuva caía forte sobre as ruas quase desertas. Isabella entrou no restaurante com passos lentos. E lá estava ele. Marco Bellini estava sentado sozinho perto de uma das janelas. Dessa vez, não havia seguranças visíveis. A presença dele parecia mais silenciosa do que nunca. Quando Isabella entrou, Marco levantou os olhos imediatamente. E dessa vez, não houve distância entre os dois. Isabella caminhou diretamente até a mesa.
O silêncio que existia entre eles há semanas parecia finalmente ter chegado ao limite. Durante vários segundos, os dois permaneceram ali, frente a frente. A tensão no ambiente era quase impossível de descrever. Era como se tudo que havia sido construído silenciosamente entre os dois estivesse finalmente prestes a se revelar. Naquele momento, Isabela percebeu algo importante. Marco não parecia surpreso por ela estar ali. Pelo contrário. Ele parecia estar esperando. Aquilo confirmou definitivamente uma suspeita que Isabela já carregava dentro de si. Nada daquilo havia sido coincidência. Marco Bellini havia se aproximado dela desde o início com um objetivo. Mas havia algo mais. Isabela começou a perceber que o olhar de Marco não demonstrava apenas estratégia. Havia também uma intensidade emocional ali. Algo que não parecia completamente calculado. Talvez, em algum momento durante aquele jogo perigoso, algo inesperado também tivesse surgido para ele. Mas naquele momento já era tarde demais para tentar entender o que era verdadeiro e o que fazia parte de um plano. Isabela havia ultrapassado todas as linhas possíveis. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Lorenzo Castellani finalmente começava a encontrar respostas para suas suspeitas. Um dos seus homens havia descoberto uma sequência de movimentações estranhas envolvendo eventos sociais frequentados por Isabela. Algumas dessas movimentações coincidiam com aparições públicas de Marco Bellini. No início, Lorenzo não quis acreditar naquela possibilidade. Parecia absurdo. Mas conforme novas informações surgiam, um padrão começou a aparecer. Encontros nos mesmos lugares. Eventos coincidentes. Momentos em que Isabela havia saído sozinha de casa. A sensação que tomou conta de Lorenzo naquele momento foi diferente de qualquer coisa que ele já havia sentido. Não era apenas raiva. Era algo muito mais profundo. Durante anos, ele havia construído um império baseado em controle absoluto. Traições eram tratadas de forma rápida e brutal dentro de sua organização. Mas agora, pela primeira vez, a possibilidade de uma traição extremamente pessoal começava a surgir diante dele. Enquanto Lorenzo analisava aquelas informações, um pensamento começou a se formar lentamente em sua mente. E se Marco Bellini não estivesse apenas tentando destruir seu império? E se ele estivesse tentando destruí-lo de uma forma muito mais cruel? Através da única pessoa que Lorenzo acreditava estar completamente fora daquela guerra. Sua própria esposa. Naquele momento, Lorenzo percebeu que precisava descobrir a verdade. E quando finalmente descobrisse o que realmente estava acontecendo entre Isabela e Marco Bellini, as consequências poderiam ser muito mais devastadoras do que qualquer guerra entre organizações criminosas. Porque aquela já não era apenas uma disputa por território. Agora era algo pessoal. E Lorenzo Castellani nunca perdoava traições. Principalmente quando elas vinham de dentro da própria casa. Mas o que ele ainda não sabia era que a verdade completa seria muito mais complicada do que qualquer suspeita que ele havia imaginado. E o momento da revelação estava muito mais próximo do que todos pensavam. Naquela mesma noite em que Isabela e Marco estavam frente a frente no restaurante do Porto, a chuva continuava caindo sobre a cidade como se tentasse lavar algo que já não podia mais ser apagado. O restaurante estava quase vazio. O som da chuva batendo nas janelas criava uma atmosfera pesada, quase sufocante. Isabela sentia que aquele momento era o ponto sem retorno de tudo que havia acontecido nas últimas semanas. Até então, tudo havia sido construído através de olhares, encontros silenciosos e tensões que nunca eram completamente explicadas. Mas agora não havia mais espaço para fingir que aquilo era apenas coincidência. Ela sabia exatamente quem estava sentado diante dela. O homem mais perigoso para o império do seu marido. O homem que vinha destruindo lentamente os negócios de Lorenzo Castellani. E, de alguma forma, o homem que havia conseguido entrar na mente dela de uma maneira que ninguém mais havia conseguido nos últimos anos. Isabela não era ingênua. Ela sabia que qualquer aproximação entre os dois carregava consequências gigantescas.
Mas naquele momento já era impossível ignorar tudo que havia sido construído entre eles. Marco Bellini observava Isabela com uma calma quase inquietante. Durante semanas ele havia permitido que aquele jogo silencioso se desenvolvesse. Cada encontro havia sido calculado com precisão, cada aparição cuidadosamente posicionada. No início, tudo fazia parte de um plano estratégico. Marco sabia que Lorenzo Castellani era um homem extremamente difícil de atingir diretamente. Seu império era sólido, sua rede de aliados era forte e sua reputação impunha respeito até mesmo entre inimigos. Mas todo império tinha um ponto vulnerável. E Marco havia identificado esse ponto com clareza. Isabela. Ela não era apenas a esposa de Lorenzo. Ela era a única pessoa que vivia dentro da fortaleza dele. A única presença constante dentro da sua vida pessoal. Quando Marco começou a estudar os hábitos de Lorenzo, percebeu rapidamente que Isabela era praticamente invisível dentro daquele mundo de poder e violência. Ela aparecia em eventos sociais, mantinha a imagem pública impecável e participava da vida elegante da cidade. Mas ninguém realmente prestava atenção nela dentro da estrutura de poder da organização. Para Marco, aquilo representava uma oportunidade perfeita. No início, o plano era simples: aproximar-se dela. Estudar seus hábitos. Talvez descobrir alguma informação útil sobre Lorenzo. Mas conforme os encontros começaram a acontecer, algo inesperado surgiu. Isabela não era uma mulher frágil ou ingênua. Ela era extremamente observadora. E havia uma solidão profunda dentro dela que Marco não havia previsto. Aquilo transformou completamente a dinâmica entre os dois. O que começou como estratégia começou lentamente a ganhar uma camada emocional que nenhum dos dois havia planejado. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lorenzo Castellani já havia tomado sua decisão. As informações que recebeu naquela noite confirmaram aquilo que ele mais temia. Os encontros entre Isabela e Marco Bellini eram reais. Talvez ainda não existissem provas claras de traição direta, mas para Lorenzo aquilo já era suficiente. Para um homem que construiu sua vida baseada em controle absoluto, a simples possibilidade de estar sendo enganado daquela maneira era inaceitável. Naquele momento, Lorenzo deixou de lado qualquer tentativa de investigação silenciosa. Ele queria respostas. E queria imediatamente. Sem avisar ninguém, Lorenzo entrou em seu carro e saiu da mansão em direção ao centro da cidade. Seus pensamentos estavam dominados por uma mistura perigosa de raiva, decepção e algo ainda mais profundo. Durante anos ele acreditou que tinha construído uma vida sólida ao lado de Isabela. Mesmo com todas as responsabilidades e perigos do seu mundo, ele sempre acreditou que sua casa era o único lugar onde não existiam traições. Agora essa certeza estava desmoronando. Enquanto Lorenzo dirigia pelas ruas molhadas da cidade, Isabela continuava sentada diante de Marco Bellini no restaurante do Porto. A tensão no ambiente parecia cada vez mais pesada. Ambos sabiam que aquele encontro representava algo muito maior do que simples curiosidade. Era o resultado de semanas de aproximação perigosa. Mas o que nenhum dos dois sabia naquele momento era que o tempo para aquele jogo havia acabado. Lorenzo chegou ao porto poucos minutos depois. O carro parou silenciosamente próximo ao restaurante. A chuva ainda caía forte quando ele saiu do veículo. Do lado de fora, Lorenzo observou o interior do restaurante através das janelas iluminadas. E foi naquele instante que tudo ficou absolutamente claro. Isabela estava sentada diante de Marco Bellini. Não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para explicações. Para Lorenzo, aquilo já era traição suficiente. Durante alguns segundos, ele permaneceu imóvel sob a chuva. Seus olhos fixos naquela cena. O homem que tentou destruir seu império. E a mulher em quem ele mais confiava. Sentados juntos. A sensação que tomou conta de Lorenzo naquele momento foi fria e brutal. Não houve explosão imediata de raiva. Não houve gritos.
Apenas uma compreensão silenciosa de que algo dentro dele havia se quebrado para sempre. Dentro do restaurante, Isabela sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela virou levemente a cabeça em direção à janela. E então viu Lorenzo parado do lado de fora, observando. O tempo pareceu congelar naquele instante. Isabela sentiu o coração acelerar violentamente. Marco também percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Mas sua reação foi completamente diferente. Ele permaneceu calmo, quase imóvel. Porque naquele momento ele entendeu que o plano que havia começado semanas atrás havia chegado ao seu ponto máximo. Lorenzo Castellani entrou no restaurante poucos segundos depois. O ambiente ficou completamente silencioso. As poucas pessoas presentes perceberam imediatamente que algo muito sério estava prestes a acontecer. Lorenzo caminhou lentamente até a mesa. Seu olhar alternava entre Isabela e Marco. Mas não havia descontrole em seus movimentos. Apenas uma frieza assustadora. Para um homem como Lorenzo, traições sempre tiveram apenas um destino: consequências. Mas naquele momento algo inesperado aconteceu dentro dele. Ao observar Isabela de perto, Lorenzo percebeu algo que não havia notado antes. Ela não parecia uma mulher manipuladora ou calculista. Ela parecia perdida. Como alguém que havia sido puxado para uma situação maior do que imaginava. Essa percepção criou um conflito inesperado dentro dele. Durante anos Lorenzo tratou traições com brutalidade. Mas aquela era diferente. Aquilo não envolvia apenas poder ou negócios. Envolvia sua própria vida. Seu próprio casamento. Durante vários segundos, ninguém se moveu. A tensão no ambiente parecia quase insuportável. Até que Lorenzo finalmente tomou uma decisão. Ele olhou uma última vez para Isabela. Depois voltou seu olhar para Marco Bellini. E então saiu do restaurante. Sem dizer uma única palavra. Sem criar uma cena. Sem demonstrar qualquer emoção. Mas aquela saída silenciosa era muito mais assustadora do que qualquer reação violenta. Porque Lorenzo Castellani era um homem que sempre resolvia suas decisões longe dos olhos do público. E naquele momento ele já havia tomado a sua. Nas semanas seguintes, mudanças começaram a acontecer silenciosamente dentro da cidade. Alguns negócios ligados a Marco Bellini começaram a sofrer ataques inesperados. Aliados começaram a desaparecer. Rotas comerciais foram retomadas de forma agressiva pela organização de Lorenzo. A guerra silenciosa havia finalmente começado. Mas dentro da mansão na colina, o silêncio era ainda mais pesado. Isabela voltou para casa naquela noite sabendo que nada jamais seria como antes. Ela havia cruzado uma linha que não poderia ser apagada. E agora precisava conviver com as consequências. Marco Bellini havia conseguido atingir Lorenzo da maneira mais profunda possível. Mas no processo, algo inesperado também havia acontecido. Ele havia criado um conflito que nem mesmo ele poderia controlar completamente. No final, aquela história não era apenas sobre traição. Era sobre escolhas. Escolhas feitas em momentos de curiosidade, solidão e desejo por algo diferente. E algumas escolhas, quando feitas dentro de um mundo construído sobre poder e violência, sempre cobram um preço extremamente alto. Porque naquele jogo perigoso entre amor, poder e traição, ninguém realmente sai vencedor. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.